Boa noite, queridos. Nós vamos começar o culto dessa noite e nós vamos estar orando nesse momento. Nós vamos falar com o nosso Deus, agradecendo a Ele por esse momento aqui, por Ele ter nos trazido esse lugar para louvor e engrandecimento do nome dEle. Amém, queridos? Gostaria que você baixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Nós vamos falar com Deus. Deus, muito obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui. Muito obrigado porque o Senhor ainda usa gente como nós, que falha constantemente, que inúmeras vezes se afasta da sua presença. Eu te agradeço porque o Senhor não desiste de nós, porque o Senhor sempre nos traz novamente para o seu aprisco, para o seu encontro, para o seu louvor, para a sua honra e para a sua glória. Peço em nome de Jesus que o Senhor possa receber o que nós vamos dedicar agora. Amém. A gente vai, nesse momento, estar falando Salmo capítulo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Vamos todos falar em uma só voz. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Vou pedir para que você se coloque em pé nesse momento. E nós vamos estar louvando ao nosso Deus. Geração bem-aventurada. Eu faço parte de uma geração que busca, clama e se arrepende, que adora ao Senhor, que busca a santidade e vive as promessas de um Deus fiel. Quero receber das mãos do meu Senhor minha parte e a minha coroa. Eu faço tudo que for preciso para ser bem-aventurado pelo meu Senhor. Bem-aventurados são os que buscam o teu reino, que tem fome e tem sede de justiça. Esses então receberão o que Deus tem prometido, uma herança que deixou para os seus filhos. Bem-aventurados são os misericordiosos, Os de coração humilde e nascituro. eles serão como um farol, como torre bem erguida, a cidade edificada sobre o monte. Vamos cantar com palmas bem alegres na presença de Deus. Isso. De uma geração Que busca, clama e se arrepende, que adora ao Senhor, que busca a santidade e vive as promessas de um Deus fiel. Quero receber das mãos do meu Senhor minha parte e a minha coroa. Eu faço tudo que for preciso para ser bem-aventurado pelo meu Senhor. Bem-aventurados são os que buscam o teu reino, que tem fome e tem sede de justiça. Esses Então receberão o que Deus tem prometido, uma herança que deixou para os seus filhos. Bem-aventurados são os misericordiosos, os de coração humilde e nascituro. eles serão como um farol, como torre bem erguida, a cidade edificada sobre um monte. Diga: eu tenho fome de Deus. Eu tenho fome, eu tenho sede de Deus. Eu tenho fome, eu tenho sede de Deus. Eu tenho fome, eu tenho sede de Deus, de Deus.
Eu tenho fome, eu tenho sede de Deus. Eu tenho fome, eu tenho sede de Deus. Bem-aventurados são, bem-aventurados são os que buscam o teu reino e têm fome e têm sede de justiça. Esses então receberão o que Deus tem prometido, uma herança que deixou para os seus filhos. Bem-aventurados são Os misericordiosos, os de coração humilde, manso e puro, eles serão como um farol, como torre bem erguida, a cidade edificada sobre o monte. Nesse momento nós vamos estar cantando o cântico Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Grandes coisas Deus, com certeza, já fez em nossas vidas. E hoje nós estamos aqui no altar dele, buscando nos alegrar por causa dessa fidelidade que ele constantemente dedica a nós. E é um momento de nós relembrarmos isso e retribuirmos também com a nossa fidelidade. Amém, queridos? Grandes coisas Deus já fez e me alegro de sua fidelidade. Pela fé eu viverei. Ele me amou e se entregou por mim. Grandes coisas Deus já fez e me alegro de sua fidelidade. Pela fé eu viverei. Ele me amou e se entregou por mim. Pois crucificado estou, vivo na graça do nosso Salvador. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Sim, vive em mim. Eu vou me levantar e não vou me cansar de proclamar seu nome. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Sim, vive em mim. Eu vou me levantar e não vou me cansar de proclamar seu nome. Pois crucificado estou, vivo na graça do nosso Salvador.
pois crucificado estou. Eu vivo na graça do nosso Salvador. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se vive em mim, eu vou me levantar e não vou me cansar de proclamar seu nome. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se vive em mim, eu vou me levantar e não vou me cansar de proclamar seu nome. Cântico da colheita. Lembra que o Senhor uma vez nos falou sobre a promessa de um dia colher o fruto que hoje temos nas mãos. É o que nos fazia sonhar. Às vezes os anos como servos de Deus ou como cristãos nos fazem esquecer o compromisso que assumimos com Ele quando nós entregamos a vida para Jesus. E hoje nós precisamos relembrar isso. Quando você entregou a vida para Jesus, você assumiu com Ele um compromisso de conduzir outros para o reino. Será que isso esfriou no seu coração? Será que aquela força, aquela vontade de ganhar vidas para Jesus foi só no primeiro amor, no primeiro momento? Ou será que hoje isso ainda está ardendo e cada vez mais forte no coração? Então, nós vamos cantar louvando a Deus e nos lembrando dos sonhos que Ele colocou no nosso coração, os mais importantes sonhos que Ele poderia colocar em nossas vidas, que é o sonho de ganhar muitos outros para o reino do nosso Deus. Amém, queridos? Que o Senhor uma vez nos falou sobre a promessa de um dia colher o fruto que hoje temos nas mãos. É o que nos fazia sonhar, com muito trabalho aguardando a visão, às vezes chorando, mas sempre com fé. Valeu a pena esperar no Senhor, mais uma vez foi fiel. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Em toda a terra um canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor. Para pa pararara, para pa pararara, para pa pararara. Lembra que o Senhor uma vez nos falou de um dia colher o fruto que hoje temos nas mãos. É o que nos fazia sonhar, com muito trabalho e guardando a visão, às vezes chorando, mas sempre com fé. Valeu a pena esperar no Senhor, mais uma vez foi fiel. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Em toda a terra um canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Em toda a terra um canto se ouvia, grandes coisas fez. Só as vozes, só as vozes.
A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Em toda a terra um canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor. Para pa pararara, 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 para. Amém, queridos? Os irmãos podem sentar. Estaremos assistindo agora o TV Viva. Olá, igreja! Está começando mais um TV Viva. O pastor Lívio convoca os irmãos do Conselho Administrativo para uma reunião que acontecerá no dia 3 de novembro, às 16 horas. No dia 1º de dezembro, celebraremos os batismos. Se você deseja se batizar, fale com seu líder de célula ou diretamente com o pastor Lívio. Para isso, você deverá agendar um horário com a irmã Carla na secretaria. Se você deseja atendimento pastoral, agende seu horário na secretaria da igreja. Os pastores disponíveis e seus respectivos horários estão no seu boletim. Esteja em comunhão com a igreja. Venha aos cultos de quartas e esteja participando de uma célula. Com certeza, sua vida será muito abençoada. Lembrando que a igreja está realizando novas atividades. Estamos tendo aula de jiu-jitsu. Venha fazer! Às quartas e sextas, das 16 às 18 horas. A igreja ainda está aceitando doações para o bazar. Se você tem roupas, acessórios, objetos de decoração que estejam em bom estado, fale com a irmã Selma ou com a irmã Ilka. Hoje recebemos visitas especiais para dar um aviso para vocês. Roda o VT, produção. Gente, eu não tô aguentando mais. Todo dia que eu vou me arrumar, eu fico jogando as roupas em cima da cama, né? Óbvio, eu tô escolhendo, né? Aí o que acontece? Aí minha mãe vem e fica reclamando, mas eu já tô atrasada. E eu já tô estressada, né? Porque, nossa, é horrível. Aí minha mãe fica gritando. Arruma essa roupa antes de sair. Não aguento mais pisar em cima de roupa. Então, gente, eu acho que vocês vão me entender. Porque o que acontece? Eu estudo de manhã, né? Então, eu acordo cedo todos os dias de manhã. E o que eu quero fazer quando eu chego em casa depois do almoço? Dormir! É óbvio. Mas não, a minha mãe fica no meu ouvido. Luar Maria, vai lavar essa louça antes de dormir. Ai, que saco, né, gente? Gente, eu entendo vocês perfeitamente. Mãe é tudo igual, só muda o endereço. Lá em casa o papo é: Rafaela, vai arrumar essa cama? gente, é um pensamento lógico. Por que eu vou arrumar a cama se eu vou voltar pra ela de noite? É claro, economiza energia corporal. Óbvio! Meninas, é todo dia a mesma coisa. A gente tem que redobrar a paciência. Se pudéssemos gravar, seria tudo igual todo dia. Os vizinhos devem achar engraçado. E eu não aguento mais escutar. Mãe, peraí, já vou! Gente, lá em casa é igualzinho. É a mesma guerra. Imagina, amiga. Com a história da louça. E eu sempre escuto: Mãe, deixa juntar que de noite eu lavo tudo. Eu entendo perfeitamente vocês. Lá em casa não muda, não. A Rafaela é a mesma coisa. O problema lá é a cama. Acorda de manhã, não quer arrumar a cama. Sabe o que ela me responde? Pra quê, mãe? Vou voltar pra ela de noite? Somos todas iguais. E se você se identificou com essa pequena esquete, compareça ao encontro de pais adolescentes, Que será no dia 2 de novembro. das 16 às 20 horas. Aqui na PIB Viva. lembrando que essa reunião é para pais, mães e adolescentes também. Faça sua inscrição com o Toninho e Valéria. Contamos com você! Fica por aqui mais um TV Viva. Até a próxima. Somos todos iguais. Para de não falar. Para de não... Nós vamos cantar mais alguns cânticos nesse momento. Então, vou pedir para que vocês se coloquem em pé novamente. E nós vamos cantar o cântico Ainda que a Figueira. Palavra dita pelo profeta
Abacuque, lá no capítulo 3. Ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus, que é o Deus da minha salvação. Vamos cantar com palmas, um sorriso no rosto, entendendo que Deus está aqui conosco nesse momento. Mesmo que a figueira não esteja florescendo, Deus está com a gente. Tu és minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Tu és minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em Teus braços eu encontro salvação. Ainda que a vida não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Amém, queridos? Esse momento, as crianças de 5 a 8 anos, não é isso? Elas podem descer para o culto que elas vão estar realizando lá embaixo, tá? E será um momento de dedicação, de dízimos e ofertas. Vamos estar cantando o hino Firme nas Promessas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Jesus que é o nosso Salvador. Por Ele nós estamos aqui, por Ele nós separamos um domingo à noite especial para estarmos com os nossos irmãos e citá-lo constantemente, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Firme na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre veja. Quando
tempestades em minha sola. Pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sem firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre veja assim, purificação no sangue para mim. Pela liberdade em Jesus sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sem firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, sem firme nas promessas de Jesus. Amém, queridos? Amém. Nós vamos orar nesse momento. Vou convidar o Edivaldo, que está nos visitando. Seminarista Edivaldo, né? Ele é o meu irmão mais velho, né? Que está aqui hoje com os meus pais, com a minha cunhada, nos visitando. Vem aqui. Nesse momento a gente vai estar, logo após a oração, a gente vai estar transmitindo a palavra. Oremos. Santo Deus, glorioso Pai que está nos céus, somos gratos ao Senhor, Deus, por esses momentos que nós temos vivido aqui na Tua presença, Senhor. Somos gratos a Ti, ó Deus, porque nos dá essa liberdade de louvar o Teu nome. Estarmos reunidos como Tua igreja, ó Pai, que neste lugar, ele se torna agora um lugar todo especial, um lugar santo, porque a Sua presença se faz aqui no meio do Teu povo. Em nome de Jesus, ó Deus, obrigado pelo dia tão maravilhoso que o Senhor nos deu, pelo Teu cuidado até aqui para com nossas vidas, pelas vidas dos Teus filhos que estão aqui nesse lugar, que se colocam de pé diante do Senhor, crendo, ó Deus, que Tu és um Deus presente nas suas vidas também. Crendo, Pai, que Tu estás aqui nesse lugar, porque nós adoramos um Deus vivo, um Deus que nos fez, não nós a Ele. E nós queremos Te agradecer, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, pelas famílias que estão aqui representadas, Senhor Deus, possa estar visitando, cuidando, abençoando, ó Deus. Tu conheces cada necessidade, cada aflição, ou cada coração agradecido, que Tu possas receber nesse momento. Ó Pai, que cada um possa se sentir, ó Deus, cuidado pelo Senhor Jesus. Obrigado, Pai, pela vida desta igreja e que ela continue sendo bênção nesse lugar, que ela continue sendo relevante para o bairro em que ela está, ó Deus, localizada, pelas famílias que aqui estão presentes nesse bairro, nesse lugar. Que cada um possa se sentir, ó Deus, importante, ó Pai, no Teu reino. Muito obrigado. Continua conduzindo, ó Pai, esses momentos e abençoando aquele que vai usar da palavra para falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, unge o Teu servo, abençoa, para que possamos também ter aqui, ó Deus, corações prontos, preparados para receber, ó Pai, o que o Senhor Deus tem para falar a cada um de nós. Muito obrigado. Nós adoramos, nós Te exaltamos, nós Te glorificamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado. Os irmãos podem sentar. Os irmãos devem estar notando que nossa igreja está um pouquinho vazia hoje. É porque está ocorrendo um casamento nesse momento, né? De pessoas de nossa igreja. Então, vários estão lá festejando junto com eles, né? E o pastor Lívio, como muitos já sabem, ele viajou para fazer um treinamento, liderar um treinamento pelo Haggai, e ele deve estar de volta ao Rio de Janeiro amanhã, não é isso? Então, ele estará conosco amanhã. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3, para nós lermos do versículo 10 até o versículo 21. Filipenses 3, lemos do verso 10 até o versículo
21. A alegria que vem da cruz é o tema que nós vamos compartilhar com os irmãos essa noite. Filipenses 3, do versículo 10 até o versículo 21. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isto também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. A alegria que vem da cruz, nós precisamos primeiramente pensar na alegria que então lá foi originada. E quem então produziu isso, quem nos proporcionou isso, quem nos trouxe isso, quem se sacrificou para que hoje nós pudéssemos falar que somos alegres. O apóstolo Paulo, então, ao se identificar que Jesus era verdadeiramente o Messias, o Cristo, ele volta para Damasco, está lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 17. E ele agora não somente prega acerca de Jesus, ele agora quer falar sobre o Cristo, ele agora quer falar sobre quem ele conheceu de maneira especial. Porém, ao invés de, no momento da conversão, ele experimentar a acolhida das pessoas já convertidas, ele precisa fugir. Ele foge da cidade para salvar a sua própria vida, está lá em Atos capítulo 9. E podemos até então pensar que um novo convertido, já vivenciando situações tão complicadas, tão difíceis, já de perseguição, poderia então desanimar, poderia abandonar o cristianismo nesse momento, poderia abandonar o Senhor Jesus. Mas ele prossegue firme, ele vai firme na presença de Jesus Cristo. Ele então decide sair dali e ele segue para Jerusalém. E pensando que lá encontraria pessoas que iriam acolhê-lo, ele então pensa que lá vai encontrar a igreja mãe que vai abraçá-lo com carinho e amor. Ele pensa que vai encontrar os apóstolos e os apóstolos vão recebê-lo de braços abertos. O que acontece é que os apóstolos não confiaram nele. Ele não tem uma boa recepção. Ele não foi bem acolhido. Então Paulo ele começa a sentir a dor da rejeição. Ele começa a compreender o que é ficar isolado, o que é estar sem os amigos que poderiam apoiá-lo, o que é estar junto com pessoas que também se diziam servas de Cristo como ele, mas que amedrontadas pelo fato dele ter um passado obscuro
né, não confiaram naquilo que ele estava dizendo. Paulo ali, ele já começa a experimentar algo que Cristo já havia vivenciado. Cristo veio por amor a todos, porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Esse Filho, ele veio para todos. O que acontece é que Jesus, quando ele vem para estar entre nós, ele é rejeitado. Ele sofre na carne essa dor, uma dor muito grande, porque imagina que se nós que sentimos amor ficaríamos maus, né? Não nos sentiríamos bem por causa de uma rejeição. Imagine Jesus Cristo, que é o próprio amor, e que estava ali entregando-se por todos que naquele momento na cruz estavam rejeitando a ele. Paulo então ele começa a vivenciar esse tipo de experiência. Ele então não se sente acolhido. A aceitação, ela é uma necessidade humana. Ninguém pode viver de maneira saudável sem ter amor, sem ver pessoas transmitindo carinho e afeição. Se você um dia passar por isso, pode ter certeza que você vai compreender a via dolorosa. E então, quem sabe, como o apóstolo Paulo, você entender melhor o que Cristo viveu e ainda assim perseverou e prosseguiu, por amor a todos que inclusive estavam rejeitando a ele. A igreja, ela precisa parar e pensar um pouco com relação a esse tipo de experiência que alguns podem vivenciar aqui. Vamos falar da nossa própria casa, da PIB Viva. Quantas pessoas podem entrar nesse lugar e não se sentirem acolhidas, porque nós não saímos dos nossos lugares para dar esse acolhimento? Quantas pessoas podem passar, às vezes, 1, 2 ou 3 anos como membros dessa igreja e, de repente, sentirem o desejo de se deslocar por não conseguirem encontrar amigos? E pode ter certeza que se pessoas entrarem aqui e não conseguirem ter amigos nesse lugar, elas vão sair. Você se sente bem num lugar onde você tem intimidade com as pessoas, onde você tem um bom relacionamento, onde você confia nas pessoas, onde você se sente bem acolhido, né? Às vezes no cristianismo a gente vê algumas coisas como a gente vê em algumas áreas, setores públicos, em algumas empresas, né? Chega alguém de fora com uma grande vontade de fazer algo para Deus, e as pessoas, de um modo geral, isso acontece com várias pessoas, né? Elas ficam preocupadas. Será que eu posso fazer? Será que eu posso estar à frente? Será que eu posso trabalhar nisso ou trabalhar naquela outra área? O que vão pensar? Alguém pode fazer aquela piada, já mal chegou e já quer sentar na janela, né? Mas, queridos, o reino é o mesmo. Veio de outra igreja, já fazia parte da família de Deus. Nós devemos acolher com carinho. Nós devemos abrir o espaço para que a pessoa ela possa trabalhar de coração aberto. E nós precisamos dar suporte para que essas pessoas consigam estar bem em nosso meio. Nós temos a necessidade de nos sentirmos aceitos. A alegria que vem da cruz passa pela experiência de conhecer o Jesus que foi sacrificado. E nada melhor que vivenciar muitas coisas parecidas com as que ele vivenciou. E eu estou falando de experiências boas, de momentos alegres e felizes, porque nós estamos falando também de um Jesus que morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. A chave de todas as coisas foi concedida nas mãos de Jesus Cristo. Ele humilhou-se, mas ao final foi o quê? Vitorioso. Então eu sei também que se eu for humilhado, ao final eu serei o quê? Vitorioso também. Agora, antes do vitorioso, eu tenho que ter a consciência de que eu posso passar por muitos momentos de humilhação. E não querendo ser melhor do que o meu Jesus, eu preciso então, e você também precisa, passar por esse momento, crendo que ao final você vai ser vitorioso junto com Ele. Se Jesus Cristo é Deus e Ele deu a sua vida por mim, então não há nenhum sacrifício que eu possa fazer por amor a Ele, porque tudo que Ele fez
realmente foi sacrificante. Qualquer coisa que eu fizer não tem como comparar-se ao sacrifício que ele fez por mim e por você. A alegria, ela surgirá quando o perdão estiver em seu coração. E aí eu vou tocar num assunto aqui que pode mexer com muita gente, né? Eu gostaria que você prestasse bem atenção. A alegria, ela surgirá quando o perdão estiver em seu coração. O centro da cruz é o perdão. Jesus aceita ser sacrificado para que toda a humanidade ela seja perdoada. Lá em Filipenses, então, no capítulo 3, no versículo 14, diz que você precisa prosseguir em direção ao alvo, que é Jesus. Isto significa aprender a maior lição que a cruz poderia dar a você: o perdão. Você precisa perdoar as pessoas que te ofenderam. Quantas vezes que a palavra fala? 70 vezes 7. Já contou quantas vezes você já perdoou a mesma pessoa? Já viu se dá 70 vezes 7, perdoando a mesma pessoa? É difícil, né? A gente, na terceira vez, a gente já fala: ah, meu Deus, de novo não aceito. Perdoar de novo não dá. Ah, não dá para conviver com aquela pessoa. Ela vai errar de novo, ela vai vacilar de novo, ela vai me trair de novo. Não é assim que a gente vai pensar? Né? Ela vai falar mal de mim de novo, ela vai me ofender de novo, ela vai falar mal das pessoas que eu amo novamente. Não é? Eu fiquei com pena de uma pessoa essa semana, aí eu postei no Facebook. Eu não sabia que reação eu teria se eu fosse assaltado no Rio de Janeiro. Aí eu postei lá, né? Tive o privilégio essa semana, né, de pela primeira vez ser abordada, né, com muito carinho, sabe? Todo aquele carinho e amor. Um cara que eu acho que ele estava com algum problema no corpo, porque ele tinha muitas ondulações, sabe? Acho que era algum problema que ele tinha, né? Deve ser alguma doença que ele trata em academia de musculação, né? Bem grande. E aí tinha mais dois. E de repente ele olha para a minha aliança que eu comprei. Eu comprei tem um dia, já tinha guardado um tempão do meu aniversário de casamento, 7 anos. Aí ele olha, primeira coisa, passa o anel, nem falou aliança, passa o anel. Aí eu falei: ai meu Deus, não acredito que ele está fazendo isso. Aí eu fui tirando, né? Mas sabe aquela coisa que estava demorando para sair? Tá? Fui tirando. Aí falei: você não quer o relógio? Não, fica com o relógio. Aí ele falou: passa dinheiro na carteira. Aí peguei: então tá bom, toma o dinheiro e tal, mas me devolve a aliança. Deixa a aliança comigo. E ele olhando para mim falou assim: para de olhar para o meu rosto, tá me marcando? Não sei o que, e as outras coisas que, né? Proibido para menores de 100 anos aqui, para nós falarmos. E aí ele foi seguindo. Eu falei de novo quando ele estava perto do motorista já. Eu falei: deixa pelo menos a aliança, cara. Deixa essa aliança comigo, leva o resto, mas deixa a aliança. Aí, não vai usar para quê? Claro que tem muita coisa para fazer, né? Mas eu brincando com a minha esposa, eu falei: poxa, mas tinha o seu nome naquela aliança, não tem outra Roberta com uma aliança igual aquela, né? Mas aí ele levou, e depois eu vi quando ele ficou parado do lado de fora do ônibus, ele estava morrendo de medo, queridos. Ele estava armado, ele pegou a arma e mostrou, mas ele estava morrendo de medo. Ele estava com tanto medo que ele pensou que eu fosse alguém que pudesse estar armado. Não sei se ele pensou que eu era algum policial, alguma coisa, não sei. E aí ele já foi direto, ele foi na minha mochila, ficou batendo, sabe? Quase me revistou. Eu falei: não, rapaz, eu sou estudante, eu sou pastor, não tem arma nenhuma, não. E eu pedi umas 4 vezes a aliança, mas não teve jeito. E aí ele levou. E eu fiquei olhando para ele do lado de fora, e os amigos que desceram, e eu fiquei pensando: que triste a vida desse cara, né? Ele estava amedrontado pelo que ele estava fazendo, era uma violência. Ele estava com medo porque ele estava dentro do ônibus. Ele já tinha assaltado outras pessoas anteriormente. E eu, claro, eu não sabia, né? Eu soube depois, né? Então ele já estava tenso porque estava muito tempo ali dentro. Ele estava com medo. Quanta violência esse rapaz deve ter sofrido na vida. Quanta amargura ele deve ter vivenciado. Eu percebi que ele parou alguns segundos quando eu disse: eu sou pastor, deixa só a minha aliança de casamento. Eu senti que ele parou alguns segundos. Mas provavelmente não tinha nenhuma importância para ele aquilo que eu estava falando. Ele estava amedrontado, ele só queria pegar aquilo que provavelmente ele vai trocar por alguma outra coisa, drogas, não sei. Né?
Mas são pessoas que a gente tem que chegar, e ali mesmo no ônibus eu fiquei pensando, eu falei, Deus, dá condição para esse rapaz um dia encontrar-se com o Senhor. Eu não consegui ficar com raiva dele. Eu confesso que eu não fiquei com raiva dele. Eu fiquei chateado porque eu estava sem a aliança que ele levou. Isso eu não posso negar. Mas eu fiquei com pena dele e dos outros dois. Eu fiquei pensando que tipo de vida eles devem ter levado para viverem agora como estão vivendo. Não tiveram as mesmas oportunidades que eu tive de poder ter a vida que hoje eu levo. E a gente precisa ter pena dessas pessoas. A gente precisa perdoar essas pessoas. Eu conheço alguém que eu falo que é meu pastor do coração, porque ele me batizou, que é o pastor Zenilzo. Uma vez ele e os irmãos foram ao encontro do homem que havia dado mais de 50 facadas no pai deles. E foram para poder levar a palavra do Senhor. Falei, que coragem. Levar a palavra de Deus para um homem que tinha esfaqueado o pai dele. Mas aqui isso é cristianismo. Isso mostra que ele aprendeu, através da cruz de Cristo, a lição que Cristo queria nos transmitir. E eu, ao ouvir aquele testemunho, há muitos anos atrás que ele falou isso, eu pude aprender mais um pouco sobre isso. Devemos perdoar, então, 70 vezes 7. Devemos pensar que, se eu quero que Deus me perdoe, eu também preciso perdoar. Veja o que ele ensina na oração, não é? Nós devemos, então, olha, pedir a Deus, perdoe as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem. Cuidado com essa oração, muito cuidado, porque senão Deus pode acabar não te perdoando mais, se você também não estiver perdoando quem tem te ofendido. Se eu não perdoo o cara daquele homem aliança, como eu depois posso ser capaz de ajoelhar e falar para que Deus, e pedir a Deus para que Deus me perdoe? A minha vida foi poupada, isso que importa. Deus livrou a mim e livrou os outros que estavam no ônibus também. Isso é o mais importante. E aquela pessoa vai viver com medo, angustiada. Ela precisa de Jesus, esse Jesus que eu e você recebemos. Você precisa perdoar a pessoa e perdoar por completo. E quando eu falo isso, queridos, é porque há muitos que falam assim, eu perdoei, mas fica com aquele rancor ainda, sabe? Ali remoendo. Eu perdoei, mas é ele lá na casa dele e eu na minha casa. Não é? Eu perdoei, mas naquele grupo na igreja eu não quero participar mais não, porque aquela pessoa está lá. Sabe como é que é? A gente não se entende muito bem, né? Então, eu perdoei, mas não dá mais para conviver com ela. Você não consegue perdoar e restaurar o relacionamento. Porque para que esse perdão seja completo, há uma necessidade de restauração. Veja que o perdão de Cristo, na cruz do Calvário, restaura o nosso relacionamento com quem? Com Ele. É o perdão dele que proporciona isso para as nossas vidas. E devemos perdoar imediatamente. Porque se eu ficar remoendo, você pode ter certeza que você vai sofrer muito mais. Você vai tornar-se escravo do rancor e do ódio. Você vai se transformar numa pessoa amargurada. Você vai ficar reclamando da vida o tempo todo e sempre citando a pessoa de quem você sente raiva. É preciso perdoar e perdoar por completo e imediatamente. Não guarde no seu coração. Saiba que se você é de Cristo e você não perdoou uma determinada pessoa, o Espírito Santo ele vai te incomodar. Você não vai dormir tranquilo e em paz. Se você dormir tranquilo e em paz, sem perdoar a pessoa, pode ter certeza, tem alguma coisa errada. Eu poderia afirmar, o Espírito Santo não está atuando na sua vida. Ele não está falando no seu coração. Porque não é possível alguém que entregou a vida para o Senhor Jesus, que transmitiu o perdão lá na cruz, conseguir dormir em paz, sem perdoar. Durante a Segunda Guerra Mundial,
Nós já sabemos então que os judeus eles foram massacrados com impiedade pelos nazistas. Nesse tempo uma família, ela foi apanhada lá na Holanda e ela foi espalhada por vários lugares. E eu vou falar aqui de duas jovens que de repente vocês já ouviram falar da história delas. Vou falar de Betsy e Courrier ten Boom. Então elas vão para um determinado campo de concentração. E Courrier, ela assiste inúmeras cenas, ela vivencia cenas de terror na pele, algo que vai afetá-la no aspecto físico, moral, emocional. E ela presencia tortura sobre a irmã dela. A irmã dela, Betsy, era mais velha do que ela. E ela, no dia em que a irmã morreu, ela estava de frente, vendo o soldado torturá-la, humilhá-la, até a morte. E quando ela saiu daquele momento, ela saiu com um ódio muito grande no coração. Ela guardou aquilo durante muito tempo. E aí, alguns anos depois, ela está numa igreja na Alemanha, dando o seu testemunho. Ela conseguiu liberdade, ela estava indo para a câmara de gás, quando ela foi retirada. E aí, então, ela não morreu. E na igreja na Alemanha, ela estava dando o seu testemunho, quando, então, um ancião vem à frente e estende a mão para ela, para apertar a mão dela, para cumprimentá-la. Ela olha para o ancião e ela reconhece. Era o soldado que havia torturado a irmã dela até a morte. A sensação que ela teve foi horrível. O ódio que ela teve daquele homem foi muito grande. Ela sentiu o gosto de sangue na boca. E ela então recolheu a mão para não apertar a mão dele. Quando o Espírito Santo então começa a ministrar no coração da Courrier, falando para que ela perdoasse o que ele havia feito. Ela então vai ao encontro do soldado, do ex-soldado, e fala com ele: eu sou Courrier, irmã de Betsy, que você torturou até a morte. Mas eu quero te dizer que hoje eu estou liberando perdão, e eu te perdoo. Aquilo trouxe para ela libertação, e proporcionou para aquele homem libertação também. É importante nós pensarmos que atitudes como as de Cristo são necessárias em nossas vidas para que a gente prove com atitudes que somos servos desse Senhor. E após o perdão, então, a alegria ela é restaurada ao coração da Courrier. A alegria ela vem da cruz, sim. E a maior lição precisa ser aprendida por nós. Paulo diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Está lá em Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 8. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Veja, queridos, aquele que estava antes da criação do mundo, que é antes da criação do mundo, aquele que então criou todos, diante daquelas pessoas que estavam torturando a ele antes da cruz do Calvário, e na cruz do Calvário, ele poderia matar a todos, porque ele é soberano sobre todas as coisas. O único que pode tirar a vida de alguém. Eu não posso tirar a minha própria vida, mas Cristo pode tirar a minha vida. Ele é meu Criador. Mas ele abre mão disso. Ele não exerce o poder que ele tem. E ele atravessa pelo sacrifício, ele então vive a tortura, ele é massacrado, ele é humilhado, as pessoas zombam dele, e ele vai até a cruz e olha para aqueles que estão embaixo e fala: Pai, perdoa esse pessoal aqui. Perdoe, porque eles não estão sabendo o que eles estão fazendo. Eles estão matando o Criador deles. Eles estão matando aquele que já ama, mesmo antes deles nascerem. Nós precisamos, então, copiar esse sentimento de Jesus Cristo e agirmos como ele agiu.
Jesus, ele não apenas humilhou-se, mas ele também se sacrificou. E nós precisamos fazer como ele fez. Tudo para ter a alegria de nos conquistar com seu amor, de remir-nos com o seu sangue, de justificar com a sua morte e ressurreição. Está lá em Isaías capítulo 53, 11 e em Hebreus 12, verso 2. Quem então se humilhar será o quê? Exaltado. A vitória, ela não é dos orgulhosos, mas dos humildes. Deles é o reino dos céus. Precisamos aplicar isso em nossas vidas. O segredo para ser então uma pessoa alegre é não permitir que os outros determinem a sua o quê? Reação. Eu agradeci a Deus porque eu consegui reagir com tranquilidade naquela situação difícil. E agradeci mais a Deus porque eu não senti raiva daquele cara. Eu falei, Deus, obrigado, porque eu não senti raiva dele. Mas quem vai determinar essa reação não pode ser então a pessoa que está provocando você a uma reação adversa ou ruim. Você precisa ter controle e você precisa determinar que reação você vai ter. Em Filipenses capítulo 3, versículo 10, diz que nós devemos nos tornar como ele em sua morte. Isso significa agir e reagir como Jesus Cristo. Como é que Cristo reagiu diante das afrontas? Ele foi o quê? Calado. Jesus Cristo foi em silêncio. E bateram nele, e ele continuou em silêncio. Zombavam dele, e ele continuou em silêncio. Muitas pessoas, elas perdem o controle quando enfrentam uma turbulência nos relacionamentos interpessoais. Jesus nos diz que se alguém nos fere, devemos reagir transcendentalmente, oferecendo-lhe a outra o quê? Face. Bateu nesse lado, você agora vai oferecer a outra face. Queridos, o cristianismo é muito diferente de tudo aquilo que nós vivemos. Eu já vi pai falar para o filho assim, se bater em você, meu filho, vai lá e bate também. Se defenda. Eu fiquei pensando, e se Jesus fosse ensinar e doutrinar aquele filho, o que ele diria? O cristianismo é muito diferente daquilo que nós pensamos, ou do que nós fazemos em várias situações em nossa vida. Jesus, ele não esbravejou contra ninguém que estava batendo nele, nem quando colocaram uma coroa de espinhos, com aqueles espinhos bem grandes e cravaram na cabeça dele, nem quando colocaram aquela cruz pesada sobre os ombros dele, no momento que ele já estava extremamente cansado, sem forças, muito abatido por dentro e por fora. Ele prossegue sabendo que era aquilo que ele tinha que fazer, porque era daquela forma que o Pai queria que ele fizesse. Como você tem reagido às situações adversas que você tem vivenciado? Como é que você tem se posicionado nos lugares por onde você está passando? Como você tem feito, como você tem agido e reagido dentro da sua própria casa quando as máscaras caem? Como é que você tem feito no seu local de trabalho? É difícil você ouvir que se alguém estiver te perseguindo no seu local de trabalho, você deve então citar o nome dessa pessoa para Jesus Cristo, pedindo para que Jesus abençoe a vida dela. É difícil. Mas Jesus Cristo, ele diz o seguinte: ame os seus inimigos. Queridos, discuta com Jesus, não discuta comigo. Jesus, que história é essa que eu tenho que amar inimigo? Eu não aguento mais aquele chefe. Eu não aguento mais aquele colega que fica me perseguindo, olhando no meu computador. Não é? Fica controlando cada segundo, cada passo que eu dou. Não aguento mais. Deus, eu quero que o Senhor me livre dele. Traz uma demissão, só uma demissão. Não é? Infelizmente é isso que a gente pensa, queridos.
A gente fica orando, quase como se a gente fosse de uma outra religião que eu não vou citar aqui, né? Achando que Deus é boneco na mão da gente. Só falta você fazer o voodoo, né? O bonequinho, né? Faz o bonequinho com a foto da pessoa, espeta e leva e ajoelha e ainda fala: Senhor, em nome de Jesus, é esse aqui que eu quero, é esse. Ué, o cristianismo que nós temos vivido no Brasil tem conduzido crentes a fazerem coisas desse tipo. Eu não estou falando nada absurdo, é só ligar a televisão. Liga a televisão e vocês vão ver o que eu estou falando. Não é? Infelizmente, a gente tem que tomar muito cuidado para saber se são ensinamentos do Senhor Jesus, se estão na palavra de Deus ou não. Mas veja, o segredo da alegria vai ser então a nossa reação. A alegria que vem da cruz não pode ser determinada pelos bens materiais que você possui. E aí, olha só o que está escrito em Filipenses, capítulo 3, de 17 a 19. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição, o seu Deus é o estômago e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. O que temos visto hoje são pessoas obcecadas pela televisão. E o que a televisão ela vai causar? Ela vai gerar na sua vida um buraco enorme de insatisfação com as coisas que você tem. Porque para que você seja feliz, você precisa ter. Para que você seja feliz, você precisa comprar. E tem que ser aquela casa, tem que ser então aquelas casas, tem que ser aquele carro, ou então tem que ser aqueles carros. A televisão ela vai gerando em você inúmeras necessidades que você não tem, ou não deveria ter, para ser feliz ou para viver. A Bíblia ela nos diz então que o dinheiro ela é a raiz de todos os males, está lá em 1 Timóteo 6, versículo 10. Esse amor então ao vil metal, ele tem causado inúmeras guerras no mundo inteiro. Gente que então invade um país, e alguns aqui vão entender o que eu estou falando, invade um país falando que é só para poder investigar se tem bombas ou se não tem bombas, e no fundo o interesse é no petróleo, a questão é econômica, é por causa do dinheiro. E aí você tem gente matando gente. Veja, se eu reajo num assalto, eu poderia receber um tiro e morrer, não é verdade? E tudo por causa de quê que seria ali? Bens materiais. Só que eu tenho 2 filhos lindos na minha casa que estavam me esperando chegar. As coisas que eu perdi, a gente, depois o dinheiro surge, aí a gente compra. Não é? A gente não pode ficar com esse apego. Você pode pensar assim, mas eu preciso do dinheiro. Sim, todos nós precisamos. A gente tem que tomar muito cuidado. Crimes bárbaros têm ocorrido por causa de dinheiro. Gente que mata a pessoa da própria família. Filho que mata a avó porque vai receber a herança da avó. Que coração é esse? Que mundo é esse que a gente está vivendo? Jesus chamou de louco o homem que construiu celeiros, ajuntou tesouros e pensou que sua alma estava segura com toda aquela fartura acumulada. Está lá em Lucas capítulo 12, do versículo 16 ao 21. Grande bobagem. Por isso o homem estava sendo visto como um homem louco. Queridos, você quando chegou no mundo, você chegou sem nada. E quando você morrer, vai carregar o quê? Nada também. Não vai carregar nada, nem teu corpo você carrega. Nada. Então será que é preciso ter tantas coisas para sermos felizes? Judas Iscariotes, apóstolo do Senhor Jesus. E falo, queridos, a gente fica se lembrando da parte ruim da história de Judas, né, do traidor Judas. Mas analisa a vida dele. Judas ia receber cargo de liderança na PIB Viva com certeza. Ele era um homem correto.
vida tranquila, legal, ficha limpa. Ficha limpa. Se bobear outros apóstolos, você não ia colocar com cargo de liderança, e Judas você colocaria. Mas o brilho das moedas fez com que ele traísse o seu Senhor. Muitas pessoas são como Geazi, que ele vendeu a sua consciência, ele mentiu, ele entregou toda a sorte de engano para saciar a sua ganância. Geazi, servo do profeta Elias, está lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 19 ao 27. Nós conhecemos então a história de Ananias e Safira. Mentem ao Espírito Santo, tentam enganar a igreja, buscam arrancar elogios e aplausos dos homens, entregando no altar ofertas mentirosas. Precisamos ter muito cuidado para que pessoas não olhem para nós, nos enxergando em algumas situações como Ananias ou Safira. Precisamos entregar a oferta ao Senhor com o coração aberto, sem